Rapaz, tudo da matéria com relação a conteúdo, se alguém Alô, puder pessoal, enviar aí. vamos lá. Eu vou te mandar aqui no pessoal os que eu tenho aqui, que eu acho que você vai precisar. Aí daqui a pouquinho, na hora que o professor terminar a aula, se tiver alguma coisa, você me chama que eu vou particular. Não, tranquilo, então. Pessoal, vamos lá. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui rapidinho de vocês. Deixa eu só ver aqui. Adriana. Deixa eu colocar aqui. Adriana Caires, ok. Alessandro Lopes Fernandes. O Alessandro não está aqui hoje, né? Tô sim, professor. Tá como sim, Fernandes Alessandro aí. Já vi. Ele tá aí, Aline não se encontra. André também não se encontra. Célia Regina, ok. Célia tá aí. Daniel de Jesus, ok. Estou aqui, professor. Emily A Adriana tá aí também, viu? Ela tá sem condição de mandar a resposta de áudio. A Emily? A primeira da lista. Ah, tá. O Hudson computador Matheus. dela está com problema no alto-falante, ela não tem como mandar áudio. Ah, tá. E o Hudson? O Hudson não, né? Fazendo a chamada Ilma aqui. Jesus. Eu, professor. Ilma tá ok. O Marival tá Daniel ok. também tá aí, viu? Daniel Medina. Estou aí, professor. Bianca Gomes, ok. Professor, estou aí. Calma lá que eu vou chegar lá, espera aí. Deixa eu ver aqui. O Fabrício Barcelos, ok. Daniel de Jesus. Daniel Jesus Miranda, já coloquei. Nadir se encontra? Tava aí até agorinha. Paloma se encontra. Nair Cristina. Aqui. Natanael. Presente, professor, estou aqui. Natanael Araújo, né? Isso. Natália Gonçalves. Já perguntou da Presente, Bianca agora. professor. Natália, ok. Nizete. Nizete não. Paloma, ok. Paulo Torreão tá Professor, aí. Nizete estava online Paulo agora. Torreão aqui, professor. A Nizete estava online? A Nizete estava, eu vi ela aqui nos alunos aqui, nos conectados, só se ela saiu para o intervalo e ainda não voltou. Não voltou ainda não. Raíssa Barbosa. Professor Paulo Torreão aqui, tá? Fechou. Raíssa se encontra, não, né? Quem? Raíssa. Não, Raíssa não. Barbosa. Não. Não. Rayane tá aí, ok. Rosana Gonçalves. O Matheus com TH, ele tá. O Matheus Santos, ele tá até aí acima da Nadir. Ele tá me pedindo para pedir presente para o senhor aí, dar presente pro senhor. Vou colocar. É Matheus Ferreira e Matheus Santos, né? Vou estar aqui também. Nadir Gabriel presente. Ok. Juan também. Ok, Juan também, já coloquei aqui. Alisson Bruno, professor. Alisson Bruno, ok. Sara Barreto. Sara, ok. Simone também tá ok. Sofia, pessoal. Sofia apareceu? Aqui. Também. Nadir Gabriel tá ok. Ok. Então, beleza, eu acho que eu coloquei todo mundo, né? Não entra. Rogério tá ok, professor. Não é para ele considerar. Rogério Souza, ok. Aí resolvi mandar uma mensagem para você. Porque eu também nem deu tempo de te conhecer, inclusive. Pessoal, ok. Tranquilos? Podemos começar, então?
Pessoal, olha só. Escuta. Então, semana que vem vocês já estão convidados. Nós vamos... Deixa eu fechar aqui. Let's go, teacher. Vamos lá. Olha só. A partir de agora, só eu falando. Coloquei mudo para todos. O que acontece? Então, semana que vem já está marcado. Não falte. Estude a matéria, tá? Para a gente já começar a fazer essa experiência bem interessante a semana que vem, de você fazer prova em casa. E você precisa ser extremamente honesto contigo, tá? Porque assim, você pode consultar qualquer coisa? Pode, mas a ideia não é essa. A ideia é você se imaginar numa sala, fazendo minha prova que tanto aluno teme, tá? E vocês vão ser privilegiados. Eu tenho vários alunos que falam que amam as minhas aulas, mas odeiam as minhas provas. Mas e vocês não... Professor, Oi. deixa eu aproveitar e atrapalhar de novo. A Amanda e a Fernanda e o Weber estão pedindo para confirmação. A Sabrina também. Amanda, Fernanda... Amanda, Fernanda... E o Weber. E o Weber. Fechou, então. Já coloquei. Beleza. Tá feito. Pessoal, então veja. Então, para a semana que vem tá fechado. Vocês vão estudar para caramba o material que eu já passei a vocês, as questões que vocês já fizeram, leia muito artigos de lei, muitas súmulas, tá? Para a semana que vem. Então, fiquem preparados para o bicho pegar a semana que vem, tá? Hoje, para a gente terminar a nossa aula com chave de ouro, nós vamos entrar numa matéria extremamente cobrada em prova de concurso. Concurso de crimes não cai, despenca, tá? Então, quero a máxima atenção dos senhores. Vou fazer a inversão da tela agora, tá bom? Vamos lá. Aqui. Pessoal, concurso de crimes. Eu coloquei aqui para vocês terem uma noção geral, tá? Sobre o concurso de crimes. Vou colocar aqui, mas eu vou explicar isso aqui de forma um pouco mais rápida, tá? Então, vamos lá. Se vocês quiserem tirar no print aí da tela, pode ficar à vontade. Concurso de crimes. Como funciona concurso de crimes? Quando nós falamos em concurso de pessoas, é quando várias pessoas se reúnem para a prática de um determinado crime, tá? Então, assim, isso... Deixa eu voltar aqui para ativar o mudo. Isso. Agora sim. Então, assim, quando tem concurso de pessoas, é quando várias pessoas se reúnem para a prática de determinado delito, tá? Então, pode acontecer... Eu, junto com mais 3, 4 pessoas, nós nos associamos para matar um único desafeto. Isso é concurso de pessoas. Concurso de crimes é diferente. É quando um só agente pratica mais de um crime. Aí eu vou falar exatamente em concurso de crimes. Se ele pratica conduta única, é crime único, pronto, acabou. Agora, quando ele pratica mais de um crime, aí eu tenho 3 institutos que falam crime material, crime formal e crime continuado. Artigo 69, artigo 70 e artigo 71, todos do Código Penal. E eles não caem, despencam em prova de concurso, como eu já avisei. Então, é muito importante nós fazermos a diferenciação de cada um desses. No artigo 69, eu tenho exatamente o concurso de crime material. Esse crime material do artigo 69, ele pode ser concurso material homogêneo ou heterogêneo, tá? Eu vou passar para uma outra tela, ou melhor, antes de entrar para essas telas, antes de adentrar exatamente nesses crimes, é importante que vocês saibam sobre o conflito aparente de normas, onde eu aplico alguns princípios que não vai dar concurso de crimes. Aparentemente, até a pessoa pode até pensar que houve o cometimento de mais de um crime, mas na verdade não houve. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, só para vocês se lembrarem, quando eu tenho esse conflito aparente de normas, você tem que lembrar dos 4 princípios. Princípios da especialidade, da subsidiariedade, da construção ou da alternatividade. Tá? Então, lembre-se disso. Primeiro, princípio da subsidiariedade. Eu tenho subsidiariedade tácita e tenho subsidiariedade expressa. Tem artigos do Código Penal que ele vem exatamente especificando,
falando, olha, a pessoa só vai responder por este crime se não cometer um crime mais grave. Então, veja que, nesse caso, o exemplo de subsidiariedade, o que? Expressa. Eu trouxe para vocês aqui exemplos, tanto do tácito como do expresso. Como funciona isso? Imagine vocês o seguinte, eu tenho um crime do artigo 130, tá? Eu tenho um crime do artigo 130. No caso do crime do artigo 130, que é exatamente a pessoa transmitir moléstia, doença venérea, através de uma relação sexual, tá? É um crime de perigo. Mas veja, se a pessoa quer estuprar a vítima, e ao estuprar a vítima, ele transmite uma doença venérea, ele vai responder pelo artigo 213 do Código Penal, mais a causa de aumento de pena lá do artigo 226 do Código Penal, tá? 226 e 234 do Código Penal, tudo do Código Penal, tá? Então, lembre, a pessoa só vai ser responsabilizada pelo artigo 130 se não praticar um crime mais grave, tá? Então, nesse caso, você não tem que pensar que ele vai responder pelos dois crimes, tá? Ele vai responder por um crime único, ok? E aí eu trouxe para vocês o expresso, o artigo 132, 154A, 215A, 218, tudo falando, a pessoa só vai responder por aquele crime se não cometer um crime mais grave. Exemplo, artigo 215A, que é importunação sexual. Importunação sexual. A pessoa só vai responder pela importunação sexual se ele não cometer um crime mais grave. Então, nesse caso, não tem concurso de crimes. É crime único, tá bom? Segundo caso de conflito, que é o princípio da especialidade. Então, assim, muitas das vezes a gente pode ficar em dúvida, por exemplo, se a pessoa tira a vida de outrem. Quando você imagina num homicídio, você lembra sempre do artigo 121 do Código Penal. Mas se quem tirou a vida é mulher, e ela acabou de dar à luz, e está em estado puerperal e acaba matando no próprio filho. Nesse caso, ela vai responder pelo artigo 121 ou pelo 123? Neste caso, ela vai responder pelo artigo 123 com base no princípio da especialidade. Ou seja, é uma norma especial. Então, lembre que o homicídio é norma geral. Eu tenho várias outras normas especiais. Outro exemplo, latrocínio. Se eu tiro a vida de alguém para subtrair os bens, não é homicídio mais furto, é latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, tá? A mesma coisa no caso da lei de drogas. Se eu contrabandeio, tá, substância entorpecente de outro país para o Brasil, eu vou responder pelo artigo 334 do Código Penal? Não, eu vou responder por lei específica, a lei 11.343/2006. Tá? Com base no princípio da especialidade, ok? Princípio da construção ou da absorção. No princípio da construção ou absorção, eu tenho crime progressivo ou a progressão criminosa, tá? Então, imagine vocês o seguinte, eu quero matar uma pessoa. Para isso, eu vou praticando várias lesões corporais. Eu vou responder por várias lesões corporais e depois pelo homicídio? Não, eu vou responder, nesse caso se chama crime progressivo. E o artigo 129, a lesão corporal, é considerado crime de passagem, tá? Então, nesse caso, só vou responder por um único crime. Não tem concurso de crimes. Certinho? Tá. No princípio da construção ou da absorção, eu também tenho outros exemplos. Antefato impunível, pós-facto impunível, tá? O caso, eu falsifico um cheque, uma folha de cheque para praticar o estelionato. Nesse caso, o STJ, salvo engano, a súmula 174 do STJ, fala que se o estelionato, se o falso se exaure no estelionato, por este está absorvido, tá? Então, veja, eu vou responder pelos dois crimes? Não, só vai responder pelo estelionato, que é o delito final, tá? A mesma coisa da pessoa quando comete um furto e depois pratica o estelionato, tentando vender aquele bem que ele furtou. Nesse caso, ele vai responder pelos dois crimes? Não. Nesse caso, é um pós-facto impunível. Ele vai responder só pelo furto. No caso do estelionato, ele não responde. Por quê? Porque é o exaurimento do crime. Ele está se passando por proprietário para tentar vender o bem. Então, ele só vai responder por um crime, artigo 155. Tá? Isso a respeito do princípio da construção ou da absorção. E, por último, nós temos o princípio da alternatividade. Tá? Também chamado de tipo misto alternativo de conteúdo variado. Tá? Isso, pessoal, eu aplico esse princípio quando eu tenho num só
artigo vários verbos nucleares. Por exemplo, no artigo 122, eu tenho instigação ao suicídio. Eu tenho instigação, eu tenho induzimento e tenho auxílio ao suicídio. Então, veja que eu tenho 3 verbos nucleares. Se numa mesma conduta eu instigo, eu induzo e depois presto auxílio material, dou a arma para a pessoa suicidar, eu vou responder por 3 crimes de instigação ao suicídio? Não, só vou responder por um único crime. Por quê? O artigo 122 é um exemplo de princípio, é um tipo misto alternativo de conteúdo variado, em que eu aplico o princípio da alternatividade. É o mesmo exemplo dos 18 verbos nucleares para a lei de drogas, no artigo 33. Lá no artigo 33, a lei 11.343 de 2006, se a pessoa, a respeito de uma única droga, ele comete vários daqueles verbos nucleares, ele vai responder por um único crime. Agora, se ele traz maconha de um lado, vende cocaína do outro, aí são crimes diferentes. Aí ele vai responder em concurso de crimes pelas 2 condutas. Tá? Agora, se for uma única droga, e se ele pratica vários daqueles verbos nucleares, é um único crime. Tá bom? Então, passei para os senhores as exceções. Tá? As exceções do concurso de crimes. E uma pergunta bem interessante que eu coloquei aqui, ainda não respondi, não vou responder agora, é exatamente o que são crimes parcelares. Já imaginou se eu pergunto para vocês na semana que vem, na nossa prova, na questão subjetiva? Interessante. Vou responder ao final da aula, tá? Beleza, vamos para o segundo quadro. Pessoal, aqui eu vou conversar com vocês sobre os sistemas, tá bom? Tá. Olha só, vamos lá. A respeito dos sistemas. Professor, Pode falar. o princípio da subsidiariedade é um princípio legal que determina caber o direito penal ao Estado desenvolver um conflito de apenas se nenhum meio civil for capaz de resolver. Eu estou lendo aqui no Wikipedia. Nesse caso, os outros princípios também seguem a mesma linha, professor? Não, você está confundindo. Tem o princípio da subsidiariedade e certo. O princípio do direito penal mínimo. Qual o princípio que você leu? Fala para mim novamente. Subsidiariedade. Então, subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é um princípio que resolve o conflito aparente de normas, exatamente aquele crime subsidiário. Então, você tem que lembrar exatamente do crime. Eu tenho um crime mais grave e um crime menos grave. Tá? Eu só vou aplicar esse princípio da subsidiariedade quando a conduta, a pessoa não cometeu um crime mais grave. Tá? Então, aí ele vai responder pelo menos grave. E se ele comete o mais grave? O mais grave vai absorver o menor. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Então, valeu. Então, vamos lá. Pessoal, sistema de aplicação. Quando nós falamos sobre concurso de crimes, eu tenho o sistema do cúmulo material, eu tenho o sistema da exasperação e o sistema da absorção. Tá? Lembrando a vocês, no Código Penal, eu só tenho os 2 primeiros sistemas. Eu só aplico os 2 primeiros sistemas para o Código Penal. Tá? O sistema da absorção, vou falar por último. O que é o sistema do cúmulo material? Tá? Olha que legal esse quadro aqui que eu passei para vocês. O que é o sistema do cúmulo material? É quando a pessoa, com 2 ou mais ações, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Se for idênticos, homogêneo. Se não for idênticos, heterogêneo. Tá? Interessante, olha aqui, do cúmulo material. É muito importante quando você vai analisar o do cúmulo material, que você saiba o seguinte, no artigo 70, ele fala sobre o concurso material, e aí eu tenho alguns requisitos. Primeiro requisito, 2 ou mais ações. 2 ou mais ações, com 2 ou mais resultados. Tá? E esses resultados, os crimes podem ser iguais ou podem ser diferentes. Iguais é homogêneo e diferentes heterogêneo. Tá? Então, veja, esse é o sistema do cúmulo material. Então, o que é o sistema do cúmulo material? Quando eu falo de concurso de crimes, eu simplesmente faço o quê? Somo as penas. Então, o sistema do cúmulo material é quando eu pego a cada um desses crimes, o juiz vai fazer a dosagem da pena, que nós já falamos, já fizemos isso, de cada um dos crimes e vai achar uma pena. Homicídio, 10 anos. Furto, 3 anos. Estupro, mais 10 anos. Somando tudo, deram 23 anos. Então, ele vai responder por 23 anos. Regime inicial fechado,
tá? Progressão de pena aí, a gente tem que analisar o crime hediondo e o crime comum e etc. Tá bom? Então lembre-se disso. Esse cúmulo material de somada das penas aplicam-se aqui ao concurso material do artigo 69, ao concurso formal impróprio, a segunda parte do artigo 70, que nós vamos ler ele daqui a pouco, e também no concurso das penas de multa, tá? Regra geral, nós vamos ver daqui a pouco que o STJ está inovando, e está inovando, ao meu sentir, para pior, mas fazer o quê, né? A gente não é ninguém, mas, de qualquer forma, saibam, para efeitos de concurso público, o cúmulo material, o sistema do cúmulo material, que é a soma de todos os crimes. Concurso material, concurso formal impróprio e, no caso da pena de multa. Tá bom? Sistema da exasperação. O sistema da exasperação é exatamente o quê? É o concurso formal, é o crime continuado. Eu adoto o sistema da exasperação. Como funciona? Se os crimes forem iguais, eu pego um só crime, considera-se praticado um só crime, e aí eu vou acrescer um aumento na pena de 1/6 até a metade. Então veja que esse sistema da exasperação é melhor que o cúmulo material. No cúmulo eu somo as penas. Agora, da exasperação, não. Eu vou escolher uma só pena e eu vou fazer um acréscimo de 1/6 até a metade. Se os crimes forem idênticos. E se os crimes forem diferentes? Eu vou pegar o crime com a pena mais grave e vou acrescer de 1/6 até a metade. Para quem que eu aplico essa pena? Eu aplico exatamente para quem? Para o concurso formal próprio e para o crime de continuidade delitiva, artigo 71, tá bom? Tranquilos? Pessoal, aqui tem uma novidade. Sistema da absorção. Poucos doutrinadores falam sobre ele. Quando que eu aplico o sistema da absorção? Então veja que, por este sistema, a pena aplicada ao delito mais grave acaba por absorver as demais, que deixam de ser aplicadas. É diferente do cúmulo material, é diferente da exasperação. Por que é diferente? No cúmulo material, eu somo as penas. No da exasperação, eu vou pegar uma só pena, mas vou ter um acréscimo de 1/6 até a metade. E no sistema da absorção, eu pego só um crime e vou aplicar aquela pena e pronto, acabou, não tem aumento. Tá? Sabe onde que eu aplico isso? Na Lei 11.101 de 2005, nos crimes falimentares. Olha que legal, tá? Nos crimes falimentares, eu aplico essa regra, tá? Então, entende-se ali que há uma cadeia delitiva e a pessoa vai responder por um único crime, tá? Então, o sistema da absorção, eu só aplico na Lei 11.101 de 2005, aos crimes falimentares. Certinho? Então, veja. Concurso material. Eu vou fazer a inversão da tela e nós vamos para o Código Penal para eu mostrar isso a vocês, tá? Só um momento. Aqui. Assim. Vamos lá, fazendo a inversão. Aqui. Pessoal, olha só. Concurso material. Então, veja. No concurso material, é ideal que você pegue o seu vadimeco e comece a escrever no seu vadimeco. Então, no concurso material, o sistema adotado é o sistema do cúmulo material, tá? Então, quais são as características para o concurso material? Eu tenho 2 pressupostos básicos, que seja 2 ou mais condutas e 2 ou mais crimes. Olha só, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, 2 ou mais condutas, pratica o quê? 2 ou mais crimes. Se for idênticos, eu vou falar que ele é homogêneo. E se ele não for idêntico, eu vou falar que ele é heterogêneo. Olha o sistema. Aplicam-se cumulativamente a pena privativa de liberdade em que haja incorrido. Então, se a pessoa praticou vários crimes, ele vai somar todas essas penas e depois será feita a unificação. Tá bom? Agora, e quando eu tenho, a pessoa comete um crime apenado com reclusão e de detenção? Pessoal, nesse caso, essa parte final do artigo 69 fala que sempre eu vou executar a pena mais grave. Então, se eu tenho, numa gradação, pena de reclusão,
pena de detenção, prisão simples, lá na lei de contravenções penais, eu tenho que cumprir primeiro a pena de reclusão, depois a pena de detenção, depois a prisão simples. Agora, se todos os crimes forem de reclusão, ou se todos os crimes forem de detenção, ou se todos forem contravenções penais, aí nesse caso eu vou somar as penas. Só somar as penas, tá bom? Olha o parágrafo primeiro. Na hipótese desse artigo, quando o agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição que fala o artigo 44. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a pessoa pegou ele cometeu vários crimes. Se ele pegou uma pena, suponhamos que a pena seja aí privativa de liberdade, e a pena seja de reclusão e seja acima de 8 anos. Pessoal, tem como fazer a substituição pela restritiva de direitos? Não tem, porque o artigo 44 deixa bem claro, é 4 anos. Não pode ser superior a 4 anos. Tá? Então, assim, é possível que uma pessoa que cometa vários crimes, é possível que ele cumpra uma pena privativa de liberdade em relação a um e uma pena restritiva de direitos em relação a outro? Sim, desde que ele estiver no regime aberto. Se ele estiver no regime aberto, cumprindo a pena ali privativa de liberdade, já de reclusão, e aí no outro crime é aplicado a substituição do artigo 44, aí é possível. Agora, se não for, não há possibilidade, porque a pena é restritiva de direitos, ele pode ficar na sua casa e etc. Agora, se ele tiver no regime fechado ou no semiaberto, não é possível a aplicação do artigo 44, tá bom? E o parágrafo 2º, quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais, que são de lógica, pessoal. Se coloca lá uma prestação alternativa de prestação de serviços à comunidade, se ele fica todos os finais de semana, ele tem que ficar naquele local, tá? Então, veja, é possível aplicar haver compatibilidade com a pena de multa? Sim, sem problema nenhum. É possível também a prestação alternativa fixada ali, ele pagar cestas básicas? Também é possível. Então é importante que você lembre disso, tá? Então, concurso material, lembre desses requisitos, o concurso material que o bicho vai pegar agora no concurso formal, tá? Então, veja, concurso material, quais são os 2 principais requisitos? Duas ou mais ações, 2 ou mais ações, com 2 ou mais crimes. A pessoa pratica um homicídio, depois vai lá e pratica um roubo, ou depois vai lá e pratica um estelionato. Ou seja, concurso material, tranquilo, tá bom? Até aqui, tranquilos? Vou aprofundar. Concurso formal. O concurso formal, pessoal, no artigo 70, ele é bipartido. A primeira parte é essa daqui, ó. É exatamente essa primeira parte, até o ponto, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um concurso formal próprio, ou também chamado de perfeito, ou também chamado de ideal, tá? Então, esse é o concurso formal próprio, também chamado de perfeito, também chamado de ideal, tá? O que é o concurso formal? É quando a gente, mediante uma só ação, ele pratica 2 ou mais resultados, queridos ou não, tá? Nessa primeira parte, quando eu falo concurso formal próprio ou perfeito, ele quer apenas um único resultado. E os outros resultados é a título de culpa. Então, eu tenho, nesse caso, um crime préter-doloso, tá? Ou tenho só a título culposo, tá? Imagine vocês o exemplo. Eu, dirigindo meu veículo, olho ao longe um monte de vascaíno, tá? Aí eu olho e falo, caracoles, eu vou jogar água nesses vascaínos. Choveu, tem uma poça de lama, e eles estão tudo ali esperando o ônibus. O que eu faço? Num ponte de ônibus. Eu pego e jogo o carro para jogar água. Na hora que eu faço isso, por ironia do destino, o meu carro derrapa. E eu acabo atropelando todos os vascaínos. 5 morrem. Eu quis a morte deles? Não. Pelo menos um dolo direto aí não. Podemos até falar em dolo eventual ou culpa consciente, e se depois nós vamos discutir. Mas o importante é que você saiba o seguinte, foi uma só ação com 5 resultados, 5 mortes, tá? Isso é concurso formal, tá? Agora, se eu não quis esse resultado, se eu não quis a morte dessas pessoas, aí eu falo que é concurso formal próprio, perfeito ou ideal. E o que o artigo me ensina?
quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica, veja bem, uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente a delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Esse é o sistema da exasperação. Se o concurso formal próprio for homogêneo, concurso formal próprio, perfeito, ele for homogêneo, ou seja, os crimes são iguais, eu pego só um crime e vou aumentar de 1/6 até metade. Como eu faço esse aumento de 1/6 até metade? De acordo com a quantidade de crimes. Então, veja, se eu tenho 2 crimes, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Se eu pratico, se são 6 ou mais crimes, aí é a metade. Tá? Então, é de acordo com a quantidade de crimes. 2 crimes, 1/6. 3 crimes, 1/4, 1/3, 1/2, ou melhor, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, até você chegar à metade. Tá bom? Entenderam? Até aqui? Posso prosseguir? Pode. Então, vamos lá. Segunda parte. Aqui eu encontro o concurso formal. Pessoal, antes eu falei para vocês quando a pena é igual. E quando os crimes são diferentes? Tá? Imagine o seguinte caso. Eu quero matar um desafeto. Vejo ele, miro e atiro. E acerto no meu desafeto. E ele morre. Só que a arma era tão potente que acabou atravessando o corpo da vítima e acabou acertando uma pessoa que estava logo atrás, que eu não tinha percebido. Tá? Então, veja, uma só ação com 2 ou mais resultados. Só que, nesse caso, os crimes são diferentes. Então, nesse caso, é concurso formal próprio, perfeito ou ideal, heterogêneo. E o que o artigo me fala? Nesse caso, eu vou pegar a pena do crime mais grave, no caso do homicídio, e eu vou aplicar um aumento de 1/6 até a metade. Entenderam? Tranquilos? Vamos lá. Segunda parte agora. A segunda parte também concurso formal. Só que aqui eu chamo esse concurso formal de concurso formal impróprio, imperfeito, tá? Em que o sistema de aplicação de pena não é o da exasperação, e sim o do cúmulo material, tá? Qual é a diferença? Pessoal, nessa segunda parte, ainda é uma só ação com 2 ou mais resultados. Só que aqui os resultados são queridos. São queridos. Ou seja, o agente queria praticar todos aqueles crimes. Olha que legal. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Olha só, cumulativamente, o sistema mudou. Não é da exasperação de 1/6 até metade. Aqui é cumulativamente, os crimes serão somados. Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante disposto no artigo anterior. Ou seja, eu vou aplicar a regra do artigo 69. Tá bom? Então, para vocês não esquecerem, lembra do caso do Adolfo Hitler. O que Adolfo Hitler fez? Inicialmente, ele queria matar todos os judeus do mundo. O que ele colocava? Colocava 10 judeus emparelhados e colocava 10 soldados matando cada um dos judeus. Tá? Ou seja, fuzilamento. E foi passando o tempo, e olha que triste, ele percebeu que estava ficando muito caro para ele. As balas estavam muito caras, tá? Que tinha muito judeu no mundo. Olha que ironia triste. O que ele fez? O que ele pensou? Não, eu vou colocar um monte de judeus todos em filas e vou pegar uma arma e matar uma arma potente para que essa arma atravessasse o corpo de 2, 3, 4 pessoas. Ou seja, um só projétil, ele conseguiria tirar a vida de 3, 4 pessoas. E, por último, ele fez exatamente o horror da guerra, ele colocou a câmara de gás, onde ele colocava 100, 200 pessoas. Então, veja, uma só ação, ele matava o quê? 200 pessoas. Então, por isso que tem essa parte final do artigo 70. Se a pessoa queria a morte de todas essas pessoas, ele vai responder não pelo concurso formal, e sim como se fosse crime, concurso material. Todas as penas serão somadas. Ok? Tranquilos? Tá? Então, lembre, a segunda parte é concurso material, ou melhor, concurso formal impróprio, ou também chamado imperfeito. Ele pode ser homogêneo, como pode ser heterogêneo. Tá? Homogêneo.
só um crime, ele quis matar, só que quis praticar homicídio. Heterogêneo, ele quis praticar homicídio e lesões corporais nas vítimas, atirando contra as pessoas. Tá? Então, veja, são crimes diferentes. Tá? Nesse caso, vai somar as penas de tudo. Não importa. Tá bom? Então, falamos sobre o concurso formal próprio, perfeito, ou também chamado ideal, que é a primeira parte, e falamos do sistema de aplicação da pena, que é o da exasperação da pena, e agora falamos o quê? Do concurso formal impróprio ou imperfeito, em que aplica o cúmulo material. Antes de ir para o parágrafo único, eu preciso só lembrar vocês do artigo 70 o seguinte. No artigo 70, pessoal, o STJ, ele criou a seguinte situação. Crime único desdobrado em vários atos. Crime único desdobrado em vários atos, tá? Ou conduta, na verdade, nem é crime único, é conduta única desdobrada em vários atos. O que significa isso? Significa o seguinte. Imagine a situação daquele agente, daquele criminoso que entra no ônibus. E dentro do ônibus ele rende todo mundo e subtrai bens pertencentes a 3 vítimas. A 3 vítimas. Então, veja, ele adentrou no ônibus. O que o SJ fala, conduta única, é o fato dele invadir o ônibus. Então, o fato dele subtrair os bens que estão ali no interior do ônibus, conduta única. Desdobrada em vários atos, porque ele subtraiu a vítima A, a vítima B e a vítima C. Tá? Nesse caso, o STJ entende que é concurso formal próprio, uma só ação desdobrada em vários atos. Com várias vítimas. Então, ele entende que é concurso formal, tá? Só que aí você tem que tomar o cuidado seguinte. Olha que interessante. Se as vítimas são diferentes e ele quis subtrair os bens de cada uma dessas vítimas, é concurso formal impróprio. Eu vou aplicar a regra do cúmulo material, tá bom? Agora, se a pessoa, suponhamos que eu esteja dentro desse ônibus e estou levando bens de várias pessoas. Suponhamos que eu estou ali com um malote, estou levando dinheiro para depositar no banco de várias empresas. E ele vai e pratica o assalto contra a minha pessoa. Neste caso, ele cometeu uma conduta única, eu sou uma única vítima, só que são vários bens. Nesse caso, é concurso de crimes? Nesse caso, não. Porque eu cometi um único crime contra uma única pessoa, tá? E aí os bens, apesar de eu estar com vários desses bens, aí considera-se um crime único, um único crime de roubo. Ok? Agora, é uma questão interessante que pode ser discutida em concurso, tá? Principalmente na jurisprudência, se o acusado sabe dessa circunstância, que a vítima, apesar de ser uma única vítima, ela está levando bens de várias pessoas e ele sabe dessa circunstância. Aí pode ser que mude exatamente para concurso formal impróprio, tá? Mas isso aí é complicado. Você tem interpretações tanto num sentido como em outro sentido. Parágrafo único. Aqui eu tenho o concurso material benéfico. O que é concurso material benéfico? Olha só. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Então, se eu uso desse critério da exasperação da pena, e mesmo assim ficou mais grave do que o cúmulo material, aí o parágrafo único fala que eu tenho que utilizar esse concurso material. Tá? Imagine o seguinte exemplo. A pessoa comete um crime, ele quer matar a pessoa, comete o crime de homicídio, mas a arma acaba acertando uma outra pessoa e pratica uma lesão corporal bem de leve, só foi um arranhão, mas acertou uma vítima que a pessoa não queria. Concurso formal próprio ou perfeito, né? Nesse caso, heterogêneo, porque os crimes são diferentes, mas vai ser aplicada a regra da exasperação. Eu pego o crime mais grave e aumento a pena de 1/6. Pessoal, se eu pegar a pena do crime mais grave, homicídio, a pena mínima são 6 anos. Se eu aumento de 1/6, eu vou aumentar 1 ano. Então, a pena mínima ficaria 7 anos. Agora, se eu somar a pena do homicídio mais da lesão corporal simples, que é de 3 meses,
vai dar 6 anos e 3 meses. Qual é melhor para o nosso cliente, para o acusado? Ele recebeu uma pena com 6 anos e 3 meses ou recebeu uma pena de 7 anos? 6 anos e 3 meses. Por isso que aplica essa regra do concurso material benéfico. É a previsão do parágrafo único do artigo 70. Ok? Pessoal, crime continuado. Então, veja, concurso material. 2 ou mais ações com 2 ou mais crimes. Tá? Concurso material. Essa é a primeira regra. Concurso formal. Uma só ação com 2 ou mais resultados. Se os resultados são queridos, é concurso formal impróprio ou imperfeito. Se eu não queria os resultados, concurso formal próprio ou perfeito ou ideal. É a segunda regra. Terceira regra, crime continuado. Olha o crime continuado. Quando o agente, mediante uma ação ou mais de uma ação ou omissão, veja que o crime continuado, ele pega as primeiras regras do artigo 69 do crime material e aí depois ele coloca especializantes. Então, o primeiro pressuposto para o crime continuado é o quê? 2 ou mais ações, tá? 2 ou mais ações. Primeira regra. Segunda regra, pratica 2 ou mais crimes. Igual o crime, o concurso de crimes. Tá aqui, ó. Então, primeira regra, 2 ou mais ações. Segunda regra, 2 ou mais crimes. Só que aqui o artigo 70 e 71, crime continuado, começa a diferenciar. 2 ou mais crimes da mesma espécie. Da mesma espécie. O que se entende, pessoal, por crime da mesma espécie? Leia-se, crimes do mesmo artigo legal. Tá? Regra geral. Regra geral, então, assim, se eu tenho ali homicídio e tenho infanticídio, são crimes de espécies diferentes. Por quê? Estão em artigos diferentes. Tá? A mesma coisa o furto e o roubo. Um é o artigo 155, outro é o 157. Então, são de espécies diferentes. Então, se a pessoa ele comete um furto, logo em seguida ele comete um roubo, ele vai responder por concurso material. Artigo 69. Agora, se ele comete crimes da mesma espécie, ou seja, ele praticou 2 ou mais ações com 2 ou mais crimes. E a pessoa saiu daqui, foi lá cometer um roubo num posto de gasolina em Águas Claras. Aí ele vai para Taguatinga e comete um roubo também no posto de gasolina, mas já em Taguatinga. Então veja, crimes da mesma espécie. Aqui eu preenchi exatamente o terceiro requisito, crimes da mesma espécie. Tá bom? Toma cuidado. Antigamente, estupro e atentado violento ao pudor, um era o artigo 203, o outro era o artigo 214. Isso antes da mudança pela lei 2015 de 2009. O STJ entendia que eram crimes de espécies diferentes, tá? Estupro e atentado violento ao pudor. Com essa lei, houve o 214 foi revogado e o conteúdo do 214 migrou para o 213. Houve uma mudança geográfica do tipo. E com base no princípio da continuidade normativo típica, o atentado violento ao pudor, não houve abolição do atentado violento ao pudor, só que mudou o nome dele. Ele agora tudo é estupro. Artigo 213. Ao fazer isso, o STJ entendeu que antigamente eram crimes de espécies diferentes, a partir de 2009, o STJ entendeu que é crimes de mesma espécie. Ou seja, se no mesmo contexto a pessoa pratica aqueles 3 verbos nucleares, se ele pratica sexo anal, sexo oral e penetração vagínica, considera-se um único crime. Pessoal, sabe o que aconteceu? Antes de 2009, a pessoa que assim fazia, ele respondia pelos 2 crimes e tinha uma pena mínima de 12 anos de cadeia, porque somavam as penas. Era concurso material. Quando o STJ dá essa decisão, passou a ser crime único. Ou seja, todas as pessoas que foram condenadas e receberam penas mínimas de 12 anos, diminuíram para 6 anos. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Tá? Mas foi uma novatio legis in melius, essa mudança, e o STJ entendeu dessa forma. Tá bom? Então, veja, o problema de crime da mesma espécie é, se eu pratico aqueles vários verbos nucleares, é crime único. Para dar crime continuado, eu tenho que praticar 2 ou mais condutas. Tá? Não pode ser uma única conduta. Tem que ser em dias diferentes. Olha só os outros
requisitos. 2 ou mais condutas com 2 ou mais crimes da mesma espécie, leia-se mesmo artigo de lei, e pelas condições de tempo, não pode ser mais do que 30 dias um crime do outro. Se ultrapassar 30 dias, vai dar concurso material. Até 30 dias vai dar crime continuado. Então, condições de tempo, lugar, tem que ser na mesma região metropolitana, tem que ser igual aqui em Brasília, nas mesmas regiões administrativas. Se cometer um crime aqui em Brasília e vai, por exemplo, para Anápolis, em Goiás, já não dá a questão do lugar, tá? Então, tem que ser na mesma região metropolitana. 6º, maneiras de execução. Pessoal, maneira de execução tem que ser a mesma. Então, se o meliante roubou um posto de gasolina utilizando uma arma de fogo e logo na frente ele utiliza como grave ameaça uma faca, ele mudou a maneira de execução. E aí, se ele mudou a maneira de execução, é concurso material. Agora, se ele utilizou a mesma forma de execução, vai dar crime continuado. E por último, outras situações semelhantes. Olha o que a doutrina fala, o que o Código Penal fala para nós. No caso do crime continuado, pressupõe, por uma ficção jurídica, a teoria adotada é essa, ficção jurídica, pressupõe o quê? Uma continuação delitiva. Pessoal, pasmem, se no decorrer de um ano a pessoa cometa 24 crimes de roubo, tudo preenchendo todas essas situações que nós colocamos aqui, pasmem, ele vai responder por um único crime. Essa é a teoria da ficção jurídica. Olha lá. Devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Ele vai responder como se fosse um único crime. Então, ele cometeu 24 roubos no decorrer de um ano. Ele vai responder por um único crime se tiver presentes todos esses requisitos que falamos. E qual vai ser a pena dele? Será aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, no caso nós estamos falando de roubo, é um só crime, e vai ser o quê? Aumentado de 1/6 até 2/3 de acordo com a quantidade de crimes. Como nós falamos que ele praticou 24 crimes de roubo, o máximo vai ser aumentado. Você pega ali a pena de roubo de 4 a 10 anos e aumenta 2/3. 2/3. Isso se a vítima fosse a mesma. Por quê? Se a vítima for diferente, eu tenho que lembrar do parágrafo único. Olha o parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz poderá, considerando a culpabilidade dos antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos do crime, olha só, pessoal, aumentar a pena de um só dos crimes, né? Olha só, até o triplo, 3 vezes. É você pegar o mínimo ali do roubo, 4 anos, 3 vezes 4, 12. Ele pegar o máximo de 12 anos. Olha que absurdo. Pessoal, artigo 71, para mim, é uma verdadeira aberração jurídica. O artigo 71, ele foi criado, pessoal, na época do direito romano, porque lá tinha a pena de morte para os pequenos furtos. Então, se a pessoa praticasse vários furtos, era aplicada a pena de morte. E aí eles colocaram exatamente isso para evitar da pessoa ser levada à pena de morte. Só que, veja, no Brasil não tem pena de morte. O artigo 71, pessoal, é uma aberração jurídica. É para beneficiar bandido, tá? Então, veja, o STJ tem tentado amenizar essa situação, falando que a pessoa tem que ter o elemento objetivo, que nós acabamos de falar, e tem que ter o elemento subjetivo, qual seja, quando ele for praticar os crimes, ele já tem que ter imaginado desde antes todos os crimes que ele ia cometer e os locais que ele ia cometer. Ou seja, se ele pratica um roubo hoje, não imaginou praticar amanhã outro roubo, mas resolve praticar, não dá crime continuado de acordo com a STJ. Porque tem que ter esse elemento subjetivo, que é essa intenção global, tá? Para a prática do delito. Tá? Então, lembre-se disso e pasmem. Antigamente o STJ e o STF não admitiam crime continuado no homicídio. E hoje nós temos súmula nesse sentido, que é aplicável sim ao homicídio. Então, imagine o caso daquele maníaco de Goiânia, em que ele matou várias mulheres no decorrer de um ano. Pessoal, se a maneira de execução foi a mesma e a questão de tempo entre um homicídio e outro não ultrapassou mais que 30 dias, e se foi tudo na região metropolitana ali da Grande Goiânia, é crime continuado.
Ou seja, se ele matou 12 mulheres no decorrer de um ano, vai responder por como se fosse um único crime multiplicado por 3. Ou seja, a pena, nesse caso mínima, ali vamos supor que seja hediondo, seria 36 anos. Tá? Ao passo que, se fosse concurso de crimes, ele pegaria no mínimo 120 anos de cadeia. Tá? É um absurdo. Lembrando a vocês, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, o artigo 72 fala sobre as multas, né, que não se aplica, tá, ao crime, no caso do crime formal e o crime continuado, as multas são somadas, tá? Só que nós temos também decisões do STJ em sentido contrário, falando que no caso do crime formal, será aplicado o critério de exasperação, inclusive a respeito das multas, tá? Recentes decisões do STJ, não concordo, mas fazer o quê? É isso que vocês vão levar para a prova. No artigo 73, no artigo 74 do Código Penal, nós temos no 73 o aberratio ictus. No artigo 74, nós temos o aberratio criminis, tá? Mas tudo para falar para vocês o quê? Quando a pessoa erra na execução e tem resultado duplo, tá? Então, imagine, eu vou atirar em alguém, quero matar só uma pessoa e acabo acertando uma pessoa que estava atrás. É a parte final do artigo 73, é o aberratio ictus, erro na execução. Nesse caso, eu aplico a regra do artigo 20 do parágrafo 3º, né? Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, sempre eu vou levar em consideração a vítima virtual quando atinjo só uma pessoa. Agora, nesse caso, quando eu atinjo as duas pessoas, eu aplico a regra do artigo 70, concurso formal próprio, tá? Que nós já falamos. No resultado adverso pretendido, quero jogar uma pedra num carro e achando que não tem ninguém dentro do carro. E, na verdade, quebra o vidro do carro e acaba atingindo uma pessoa que lá estava, no seu interior. O vidro era todo escuro. Nesse caso, aplico a regra do artigo 74. Tá? Concurso formal próprio. Lembre-se, concurso formal próprio, porque teve 2 resultados. Tá? E, pessoal, lembrando a vocês sobre tudo que nós já falamos até agora, não se esqueça do artigo 75 que mudou com o pacote anticrime. Tá? No pacote anticrime, antes dessa mudança, o limite máximo que eu tinha era 30 anos, agora eu tenho 40. Então, no caso, quando a gente faz todos esses concursos, principalmente concurso material, a pessoa praticou 10 crimes diferentes, em locais diferentes e etc. Somou todos eles, deram 200 e tantos anos, no caso do Cabral. Ele vai ficar 200 e tantos anos preso? Não, por causa do limite da pena. O limite máximo que tem é 40 anos. E, para finalizar, 2 informações importantíssimas. Os benefícios de livramento condicional, progressão de pena, não é em cima desse limite de 40 anos, e sim em cima do limite total da pena. De forma que, se uma pessoa pegou 200 anos de cadeia, obrigatoriamente ele vai ficar no regime fechado os próximos 40 anos. Lembrando a vocês que essa regra piorou a situação do agente, é uma lex gravior, ou também chamada uma novatio legis impeius, tá? Então, só é aplicado a partir do crime cometido no dia 24 de janeiro de 2020. Para todas as pessoas que cometeram um crime antes, o limite da pena é o de 30 anos. Tá bom? Certinho? Pessoal, até aqui, tô tranquilo? De boa? Sim. Pode falar. Só fiquei com dúvida no artigo 71, mas é continuidade deletiva, depois você vai reforçar isso aí, tirar as dúvidas, beleza. Porque a semana que vem nós vamos fazer a nossa simulação de prova, e aí provavelmente deve ter questões sobre o crime continuado, e a gente vai reforçar essas diferenciações, tá bom? Beleza, professor, boa aula aí, valeu. Que ótimo, então. Pessoal, com isso nós terminamos o nosso encontro de hoje, tá? Na semana que vem, por favor, estudem esse material para você exatamente aferir como é que está a sua simulação, a sua retenção de conteúdo, tá? Nessa simulação que faremos na próxima semana, tá bom? Tranquilos? Beleza. Tranquilo, tchau, professor. Valeu, Tranquilo, pessoal. professor. Muito obrigado Boa pela noite. presença. Tudo de bom aí. Um abraço. Trabalho. Boa noite, Tchau. professor. Tchau, professor. Boa noite. pessoal. Boa noite.